Galera, pra quem não viu a análise aí do anime de One Piece, eu tô aqui pra fazer agora uma análise de Jujutsu Kaisen. Galera, hoje você não pode perder tempo, porque hoje é dia de análise dupla aqui no canal, beleza? Pois é, vai ser um combo aí do episódio 4 e 5 e tem muita coisa pra gente comentar. A gente tem o Satoru, que virou um Buda, basicamente, né? O motivo do nome da temporada e ainda também tudo o que aconteceu pro Geto virar o grande vilão de Jujutsu Kaisen. Vem comigo agora, porque esses foram os episódios mais importantes do anime. E se você quer entender como que tudo vai mudar daqui pra frente, continua aqui no vídeo comigo. Enéas Trunks, Breno aqui. E galera, bom, chegou o fim da temporada aí, foi realmente um final mais do que épico pra fechar com chave de ouro, de verdade. Tá bom, eu tenho certeza que fazia tempo aí que você não via um final de temporada tão maneiro que nem esse. Mas antes da gente analisar o último episódio da temporada, eu preciso comentar sobre o penúltimo episódio. Porque, bom, como vocês repararam, infelizmente não teve análise na semana passada. É sério, eu espero que vocês tenham reparado. Mas eu juro que foi por um bom motivo, galera. E foi porque na semana passada, galera, eu tava num evento que se chama Imagine Land. E, bom, eu acabei não conseguindo gravar, porque foi uma correria enorme. Inclusive, comenta aqui embaixo, por favor, quem me viu lá no evento, pra saber se, bom, você também tava lá. E, obviamente, eu não posso deixar, né, a análise de um dos episódios mais importantes faltando aqui no canal, né? Bom, então antes, bora aí falar do episódio 4 antes de tudo. E, galera, sério, a luta entre o Satoru e o Toji acabou com o Satoru dando um troco, assim, com juros e correção, como se nada tivesse acontecido. Isso foi bizarro. E dessa vez o episódio não teve aqueles momentos tranquilos, sabe? E de boas que, enfim, pra quebrar a expectativa depois. Nada disso. Foi só realmente porradaria do começo até o fim. E mesmo o Geto tendo umas cenas, assim, de luta iradas contra o Toji, o momento mais tenso foi quando ele quase conseguiu roubar a maldição do Toji. Mas acabou não dando certo. E o anime ainda acabou não contando pra gente o motivo. Mas no mangá fala que é porque o Toji já tinha um contrato como um mestre da maldição, né? E por isso não tinha como o Geto passar a mão assim tão fácil. E se em algum momento você se perguntou por que o título dos episódios era enfim, Inventário Oculto, tá aí a resposta. O tal Inventário Oculto era a maldição que o Toji carregava dentro do estômago dele, né, esse tempo todo. Tanto que nesse último episódio, depois que ele morreu, o título mudou. E um detalhe maneiro também, galera, é que o Toji ele fala que mesmo os feiticeiros sendo abençoados, né, com poderes, eles perderam pra um macaco igual a ele. Ou seja, foi daí que o Geto começou a usar esse termo macaco, né, pra falar daqueles que não são feiticeiros. Enquanto em Harry Potter tem os trouxas, e Jujutsu, os feiticeiros não têm muito medo do cancelamento, né, pelo visto. Não quero que sintam o cheiro de primata. E galera, apesar também de parecer que o Satoru fez uso de algumas substâncias tóxicas, né, pra ficar doidão daquele jeito, na verdade isso teve tudo a ver com ele. Ainda mais porque, como eu falei na última análise pra vocês, quando o Satoru levou o golpe na cabeça, ele desativou a barreira dele e focou só na cura. Porque em Jujutsu Kaisen, esses processos de cura são com energias positivas. E, bom, galera, se você prestou atenção nas aulas de física, vocês lembram que negativo com negativo dá positivo. E como a energia deles é energia amaldiçoada, ou seja, é algo negativo, então se duplicar ela vira positiva e pode virar cura. Então depois de ficar aí à beira da morte, encher o cérebro dele de energia positiva, o Satoru ele alcançou a iluminação e o episódio ainda mostrou o entardecer do sol para deixar claro isso aí pra gente. Por isso que a frase que ele usou era parte de uma frase do próprio Buda, que era, bom, abre aspas, no céu acima e na terra abaixo eu sou o mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. Fecha aspas. Isso é o que, né, em teoria, o Buda falou logo quando ele nasceu, depois de dar 7 passos para todas as 4 direções. Pois é, o cara já nasceu andando e falando. Isso, ele é sinistro mesmo. Mas é por isso, galera, que o Satoru ficou tão doidão daquele jeito, né? E também eu achei maneiro do jeito que como ele pede desculpas pra Rico por ele não tá, enfim, perda da vida, né? Dela ter morrido e, enfim, nem tá ali pra vingar ela. Pelo contrário, na verdade, ele fala isso porque o Satoru alcançou o Nirvana, né? E que, bom, fora ser uma banda muito maneira, também é o estado mental de Buda, onde ele tá totalmente desprendido de tudo. Tanto que mostra o Satoru voando pra mostrar realmente mais ainda como ele tava livre de tudo. E é tipo, enfim, com o sinal de Om, esse sinalzinho de meditação, que o Satoru ele consegue usar o vazio roxo pela primeira vez. O que foi graças ao Toji também, galera. Porque se ele não tivesse deixado o Satoru ali à beira da morte pra conseguir entender a técnica reversa e conseguir usar o vermelho, ele não teria conseguido juntar com o azul.
Bom, vocês lembram que no segundo episódio, ele tenta usar o vermelho e não consegue, você lembra disso? Pois é, o Toji pode ter machucado um pouquinho, né, claro, mas ele ajudou o Satoru no final das contas, o que é lindo. Poxa, galera, pensa comigo, era tudo pro bem dele. Pô, e a gente aqui querendo julgar o cara, né? Bom, enfim, mas foi com o Satoru aprendendo o feitiço de reversão que a gente entendeu o feitiço roxo. Bom, quer dizer, entender é uma palavra muito forte, né? Porque nem o ator entende o que ele tá inventando. Mas a gente conseguiu ver pelo menos como é. Porque depois de combinar os dois infinitos, o conceito de convergência e divergência do azul e do vermelho, ele cria aí uma massa imaginária que pode destruir qualquer coisa. Por isso que é praticamente um Hakai dele, né? E o Toji não consegue fazer nada pra se defender. E relaxa, se você não entendeu sobre esses conceitos aí, logo tem um vídeo no canal explicando tudo isso de tintim por tintim, pode ser? E depois da luta ter acabado, o Satoru ele consegue recuperar o corpo da Riko e, galera, né? É uma cena assim muito bizarra ver todas aquelas pessoas aplaudindo felizes naquela situação. Tanto que quando o Satoru vê esse fanatismo, ele pergunta pro Geto o que ele acha de matarem todo mundo ali. E é aí, galera, que a gente vê que apesar do Geto ele ser a voz da consciência naquele episódio, deu pra ver que ele quase não conseguiu se segurar pra realmente sair distribuindo soco ali. Tanto que a importância de tudo isso a gente conseguiu ver agora nesse último episódio. Então, bora! Agora sim, galera, a gente pode falar do episódio 5. Ainda mais porque ele já começa bem depois de toda aquela treta com o Toji, com todo mundo já de boa na escola. E nessa cena deu pra ver, né, que depois de todo o trauma do Satoru, ele treinou mais ainda pra melhorar as técnicas dele. Basicamente foi um upgrade em todas, mas principalmente no infinito dele, que é a técnica lá de barreira dele. Agora ele consegue deixar de modo automático para que ele não precise pensar naquilo, né, que ele vai parar. A partir do momento que ele ativa a técnica, é como se ela tivesse tipo uma inteligência artificial para já conseguir diferenciar sozinha o que pode e o que não pode deixar passar. Aí vai depender realmente da massa, da velocidade e da energia amaldiçoada do ataque. Só que um detalhe interessante é que no mangá ele fala que quer treinar pra fazer, enfim, o infinito conseguir detectar objetos envenenados também. Então às vezes o ataque não parece perigoso, mas ele pode estar tipo envenenado e o Satoru acaba se ferrando por isso. No anime, eles deram uma ignorada nisso, meio que cagaram. Mas é bacana porque o Sukuna, ele é conhecido como o rei dos venenos, né, também. E eu acho que isso podia ter sido uma pista bem legal. E é aí que a gente vê também como os 6 olhos é importante pra ele, porque o Satoru, ele consegue ter um nível de manipulação que ninguém mais consegue. Enquanto ele deixa aquela barreira dele ativa o tempo todo, ele deixa também uma energia positiva refrescando o cérebro dele, como se fosse tipo um cooler de um PC, tá ligado? E galera, agora a gente vai ter que falar do Geto, porque ele foi a estrela também do episódio e finalmente a gente viu como que realmente ele virou um vilão. Isso porque ele era um cara bem legal, né? Mas conforme essas cagadas aconteceram, ele foi realmente caindo ali pro lado mais sombrio da coisa. O que por um lado, dá pra entender. Dá pra entender, né? Porque ele viu como venderam simplesmente uma garota viva pra matar ela e ficaram aplaudindo como se fosse uma comemoração de algo bom, sabe? Então, o que traumatizou o Geto foi esse fanatismo religioso do culto, e isso foi realmente um exemplo de, enfim, como a humanidade é um bicho muito ignorante. E por isso, galera, que ele adotou essa coisa do Toji de chamar a gente de macaco. Aliás, um detalhe maneiro também pra gente prestar atenção é na cena que o Geto, ele tá tomando banho. Pareceu meio estranho de eu falar isso. Enfim, eu quis dizer de prestar atenção no banho do cara, tá? Bom, o que eu quis dizer, eu falei pra você prestar atenção na cena e não no banho, literalmente, do cara. Enfim, olha lá, hein? Bom, e apesar de brincadeirinha, galera, o negócio é sério, tá? Porque nessa cena do banho, e depois, né, quando ele tava falando com aquela mulher, rola o som de aplauso no fundo. E isso, galera, foi um jeito da edição aí de dar uma pista do que ia acontecer depois com ele de líder do culto e também como que o trauma da galera aplaudindo a morte da Riko, né, que ele ficava revivendo. Agora, obviamente, isso aí tudo foi feito com um toque de cinema, é claro. E galera, pra quem viu a primeira temporada, deve ter lembrado dela. Ou pelo menos aquela pergunta, né, sobre o tipo de mulher que ele gosta, por causa do Aoi todo. Porque a Yuki Tsukumo é a mestra dele e ela é uma feiticeira especial também. Ou seja, ela é uma dos 4 feiticeiros mais poderosos. Junto com ela é o Geto, o Satoru e o Yuta Okotsu, que é o aluno do Satoru. Nessa cena é maneiro, como ela já pensava em um plano ali pra mudar o mundo, e com isso ela tinha 2 hipóteses. Uma delas era zerar o nível de energia amaldiçoada dos humanos, para que ninguém mais, enfim, acabar criando maldição. E a outra era transformar todo mundo em feiticeiro. O que, na cabeça do Geto, ele entendeu como, ok, então se matar todos os humanos, dá certo do mesmo jeito.
Isso tudo, inclusive, é maneiro porque casa com o que o Satoru falou sobre os diretores das escolas Jutsu, né, Jujutsu. Que, bom, enfim, ele só não mata eles porque ele sente que não seria efetivo, sabe? Nesse caso, é melhor ir educando a próxima geração aos poucos e tudo mais. E é depois de já ficar bem perturbado da cabeça, né, galera, que o Geto, ele acaba sendo mandado pra uma missão pra salvar 2 garotinhas. E lá o Geto, ele viu como que o preconceito dos humanos estava sendo realmente uma parada bizarra, assim, a nível de idade média mesmo, sabe? De queimar a mulher na fogueira e esse tipo de coisa, assim, bem horrível, sabe? Porque mesmo o Geto, ele deixando claro que o mal da vila não tinha sido as menininhas e que ele já tinha cuidado do problema, as pessoas fizeram questão de querer continuar torturando elas. Aí juntou isso com o caso do culto, com aquele garoto super gente boa, né, morrendo pra proteger os humanos e todo mundo cagando pra eles. E aí já viu, né, galera? A bosta estava feita e não tinha mais o que fazer, porque essa foi a gota d'água que o Geto precisava pra realmente surtar de vez e sair matando geral. O Geto acabou virando o líder do culto à força e ainda botou uma roupa de monge, né, pra dar uma de guru místico, sabe, no Instagram. Enfim, tudo isso aí pra conseguir dinheiro e ir botando em prática o plano de matar todo mundo. Tanto que mais pra frente, galera, vai mostrar como que ele usa os poderes de feiticeiro pra exorcizar algumas maldições que ficam nos humanos, né? E também ele vai sair como, tipo, um messias mesmo, sabe? Que cura os outros e tudo mais. Depois de mostrar como o Satoru conseguiu chamar o Megumi pra escola de Jujutsu, a gente termina a temporada vendo ele, o Itadori e a Nobara acordando o Satoru. E isso é maneiro porque a abertura da temporada começa com ele sentado nessa sala e também essa cena é uma continuação do último episódio da primeira temporada. Provavelmente o Satoru ele dormiu depois de ligar pros alunos irem lá e, né, todo esse flashback foi como se, tipo, fosse o sonho dele, sabe? Enquanto ele tava esperando. E pra você que tá aí desesperado, arrancando os cabelos pela temporada ter acabado, fica tranquilo que dia 31 de agosto Jujutsu vai voltar, beleza? E eu recomendo fortemente que você esteja realmente com a terapia em dia, porque se você acha que esse arco foi sinistro, você não faz ideia do que tá por vir, beleza? O próximo arco é o melhor arco de Jujutsu Kaisen e eu tenho certeza que você vai curtir demais, é um fato. Então não vai perder, tá? E se você tá assistindo esse vídeo aqui e não faz ideia do que é Jujutsu Kaisen, bom, primeiramente, obrigado por ter assistido. E segundo, vai assistir, tá bom? Você tem até o final do mês pra ficar com a saúde mental em dia, porque eu te garanto que você provavelmente vai perder ela logo, logo. É isso aí, te vejo nessa análise. Um beijo, bateu na porta e fui.